Saudações, queridos, que a paz de Deus habite em vossos corações. Tirei um tempinho para fazer um pequeno vídeo, comentando com alguns irmãos a respeito de pregações e palavras, e eu perguntei para eles qual o assunto central, qual o assunto pelo menos dominante ou reinante nos sermões, nas pregações que eles têm ouvido. E a grande maioria fala sobre benções, sobre prosperidade, sobre Deus agir, sobre Deus criar, sobre Deus fazer. É tudo sobre o que Deus vai fazer. E quase nunca sobre o que nós devemos fazer. Porque a aliança é feita com duas pessoas, não com uma. Então a parte de Deus está sendo feita, mas e a nossa? Nem está sendo cobrada. Não que nós temos que fazer algo para sermos salvos, mas os salvos produzem frutos para a honra e glória de Deus. Na parábola da videira, o Senhor deixa muito claro que o galho de si mesmo não pode dar fruto. E lá em Efésios 2,8 também diz que não é por meio das obras, é pela graça que sois salvos. Está tudo certo. Porém, na parábola mesma, o Senhor deixa claro que o galho que não der fruto, arranca ele e lança no fogo. O que é predominantemente pregado nos púlpitos? Que Deus é amor e que Deus aceita você como você é, com a famosa fala: vinde a mim como estais, e o Senhor vai te limpando. Bom, é bem verdade que o poder da limpeza, que é a santificação, é feita pelo Espírito Santo. Porém, quando eu decido seguir e respeitar os princípios bíblicos e cristãos, eu preciso tomar o primeiro passo, que é negar a mim mesmo. Qual pregação você tem ouvido que constrange o ouvinte a um ponto de ele olhar para si mesmo e ter vergonha das suas obras? Está escrito que as nossas melhores, as nossas obras de justiças, são consideradas por Deus como trapos de imundícia. Esse é o nível de qualidade e de efeito que nós podemos produzir sendo apenas homens. Está escrito que todos nós somos caídos e destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Então a nossa justiça, a justiça que é manifesta em nós, não é nossa, ela é emprestada de Jesus. Assim como o amor, e assim também recebemos a graça do Filho de Deus. Nós não produzimos essas coisas, porém, estar nele nos capacita para tal. Veja, o Senhor, quando tinha encontro com algumas situações de paralíticos ou cegos, coxos, o Senhor os libertava e mandava tomar sua cama e sair andando. E quando ele encontra aquela mulher pega no pecado e adultério, o que ele diz para ela? Vá e não peques mais. Acontece que, perguntando para você que me assiste, você acha que uma mulher adúltera, ou homem adúltero, que nós somos caídos em Adão, temos poder de nós mesmos de receber um conselho desse e ir e seguir à risca a ponto de não pecar mais? Por força própria, por mérito próprio, por condição? Não, jamais. O que Cristo estava fazendo era o seguinte: ele empoderou aquela mulher, assim como ele deu poder ao paralítico para andar e tomar na própria cama. Ele capacitou aquela mulher para fazer e dar aquele fruto, ou seja, vai, não peques mais. Recebeu o Espírito Santo capacitador, que transforma um homem, uma mulher caída, num homem que renuncia a si mesmo e anda em santidade, produzindo frutos de honra, glória e louvor ao nosso Deus. Porém, as pregações têm por objetivo ministrar a correção, o direcionamento. Então nós não podemos sentar em uma igreja para ouvir que Deus vai fazer, porque a parte dele ele nem precisa dizer que vai fazer. Mas a ideia das pregações, e é aí que mora o veneno, é ficar pregando o que Deus vai fazer para fidelizar, criar um fidelismo no meio religioso. E o grande problema é que pessoas biblistas acreditam e aceitam e recebem isso como festa, como se realmente isso fosse bom. E eu vou ser bem polêmico em dizer aqui, melhor que essas pessoas não estivessem na igreja. Por que eu estou dizendo isso? Você considera que se uma pessoa tiver fome, e ela depender daquela comida para viver, você levar ela aonde a comida não dá vida, aonde a comida só enche, preenche, mas não nutre? Por exemplo, comer um fast food.
dar um monte de doces caramelizados ou cheio de corantes. A pessoa está com sede, você vai lá e pega uma bebida que não tem água de verdade, sim um monte de aditivos, e a pessoa bebe para matar a sede, mas a sede mesmo não é matada. Então, olhando por esse ponto de vista, se alguém vai sentar para comer e a comida determina se ela vive ou se ela morre, porque a comida tem que ser vida, para que comendo vida, o pão vivo, ela salte para a vida. Mas se ela não comer o pão da vida, ela vai saltar para onde? Essa é a pergunta que eu te faço. É melhor mesmo que estejam dentro das congregações, dentro das igrejas, ouvindo, independente de qual, se quando eu falo congregações, não estou citando a CCB, estou citando qualquer outra que pregue, ministre essas pregações que não alimentam de verdade, que não saltam para a vida eterna. Veja, em que exemplo Jesus pregando, ele dizia que ia fazer, multiplicar, abençoar, mandar o diabo embora, e isso e mais aquilo, aonde? Ele nunca disse que ia mandar o diabo embora, ele disse, olha, resiste o diabo, você resiste o diabo e ele fugirá de vós. Mas nos púlpitos está, eu estou arrancando o demônio na tua vida. Ué, se Jesus não falava disso, mas Deus ele não expulsava os demônios? Sim, quando a pessoa estava possessa. E era para manifestação de um sinal, para provocar crença e fé nos incrédulos, porque ele era o enviado, o Messias, numa região onde hostilizavam a pessoa dele por ele não trazer o esplendor esperado pelos judeus. Não há, como disse Isaías, não havia nada nele para que o desejássemos. Ele não carregava nada para impactar. Por isso ele não persuadia as pessoas com o nome, sobrenome, pelas vestes ou pelo prestígio social, a classe que ele ocupava. Não, e sim com poder, virtude, com palavras. E as palavras não eram para convencer as pessoas que a vida ia ficar boa, fácil e tranquila, e sim que a vida exigia renúncia. E aí você vai e pega alguns versículos pregados que as pessoas usam comumente para dizer o quanto Deus nos ama. E eu não estou fazendo um vídeo dizendo que Deus não nos ama. Eu estou dizendo que Deus não nos ama conforme o amor humano entende que isto é amar. Quanto pai e mãe está mimando o filho achando que está amando o filho? E quando na verdade está criando uma criança disfuncional que não vai estar pronta para enfrentar os dias da vida, porque o não do pai, a casa, é tudo macio, tudo tranquilo, tudo doce. Quando a mãe diz não, é doce. Agora, quando a vida lá fora dizer não, você criou um filho que você não frustrou, não deixou ele engolir o choro, não disse não e manteve até o final, não educou, não disciplinou. Quando você faltar ou quando ele for para o mundo, como é que ele vai lidar com isso? Ele não tem musculatura emocional para aguentar. É a mesma coisa no meio do evangelho. É o tanto que Deus vai fazer, ou então que Deus é amor. E eu não nego, Deus é amor, mas é um amor santo, é um amor que transforma, que restaura, que regenera, o amor que tira nós deste molde de Adão e nos coloca no molde de Cristo. Essa é a grande diferença. Você vai lá em João 3, você vai encontrar: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu filho. Ele amou tanto que colocou o filho dele para ser esmagado na cruz. E é isso que é pregado. E até então, quando se deixa nesse ponto, é mentira? Não, é verdade. Isso realmente foi feito, é o que nós cremos. Porém, não é este amor. Ele amou tanto que esmagou o filho. Queridos, ele esmagou o filho com uma condição. Pega o mesmo João 3 e desce lá no último, no versículo 36. E eu quero ler para vocês o versículo 36 aqui, olha. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Que top! Ouvi isso, maravilhoso. Mas vamos para o resto, ver se todo mundo continua gostando. Quem não obedece ao Filho não tem vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ira de Deus é exatamente o que o inferno é: um lago de fogo, um fogo devorador. A ira de Deus permanece sobre todo homem e mulher que não obedece a Jesus. Não obedeceu, ira de Deus. É pregado isso nos púlpitos da igreja que você congrega? A minha crítica aqui é: você tem noção do mal que é ouvir uma pregação que só te afaga, que só concorda, que diz que vai enxugar tuas lágrimas? Eu ouvi uma pregação esses dias agora, até conversei alguma coisa num grupo,
Talvez se algum amigo aqui ver esse vídeo vai dizer, ah lá, o Edu está comentando o que nós falamos aqui. Enfim, o camarada pregava, dá o que é meu que eu dou o que é teu. E o que ele está dizendo que era para a igreja dar o que era de Deus? Os glórias, os louvores. Por quê? Porque a pregação, para ela dar algum prestígio ao pregador no meio pentecostal, tem que estar carregada de alarido. Encher a igreja de fervor e alarido vai então validar a pregação, como ela foi recebida, aceitada, glorificada. Mas quem de verdade sai glorificado de um meio como esse é a pessoa que pregou. Que você vai ver os comentários, fulano moeu, hoje ele estava. Então é a performance do pregador que é validada. E amigos acham isso normal. Para eles isso é tranquilo. É a vida, é festa. Festa para quem? Quem é que foi festejado de verdade? Essa reflexão não entra. E aí o que acontece? Vivem essa disfunção do evangelho falando de Bíblia, falando sobre Bíblia. Mas tem uma grande diferença de pessoas que falam sobre Deus e de pessoas que falam com Deus. O meu negócio não é sentar falar sobre Deus apenas. O meu negócio principal é falar com Deus. Por isso as minhas orações, elas crescem no particular. É a minha vida, meu culto racional é a semana inteira e não o dia que eu estou dentro de uma igreja. E quando eu estou, eu não aceito esse tipo de coisa. Porque Cristo não aceita. E se Ele não aceita, eu não aceito. E eu não vejo como festa algo que não festeje unicamente o nome dEle, a renúncia do homem. E é pregado de novo o que Deus vai fazer. Deus vai fazer isso, fazer aquilo, receba isso, receba. É só Deus dando, Deus dando. E aí o que é dar de volta? O glória de verdade é para quem? E outra, Deus não é carente a ponto de pedir glória para a igreja. Deus não tem carência de louvor. Ele disse, se vocês se calarem, as pedras clamarão. Ele disse que suscitaria filhos do meio das pedras, porque Ele não está carente de glória e de alarido. Os pregadores sim, esses precisam para massagearem os seus egos e se tornarem astros em meio à religiosidade obscura, cega e doentia de um povo que aplaude o que não é para ser aplaudido, mas não glorifica aquilo que é para ser glorificado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.